muito prazer em seus mandamentos. Então, o Salmo 112 fala sobre um homem bem-aventurado, mas não é apenas uma descrição de uma pessoa boa. É um retrato do que o Espírito Santo quer fazer na vida de quem crê em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que é que o Espírito Santo quer fazer conosco? A transformação começa no coração. Então, o primeiro trabalho do Espírito Santo é mudar nosso coração. O homem bem-aventurado, diz a palavra, teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Tem alegria, é tranquilo para ele. Os mandamentos lhe são naturais. Isso significa que o Espírito Santo nos ensina a respeitar a Deus e a ter prazer em obedecê-lo. A obediência é natural, não é uma lei, é uma adoração. Então, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que tem muito prazer em seus mandamentos. Então, não é apenas a descrição de uma pessoa boa, é o retrato que o Espírito Santo, do que o Espírito Santo quer fazer na vida da gente. A transformação vai começar no coração, e o primeiro trabalho do Espírito Santo é mudar nosso coração. A pessoa bem-aventurada teme ao Senhor e se alegra nos seus mandamentos. Ou seja, o Espírito Santo nos ensina a respeitar, nos leva a respeitar a Deus e a ter prazer em obedecê-lo. Não é uma obediência forçada, é uma alegria verdadeira em fazer a vontade de Deus. Não é a lei, é a adoração. É paz que não depende das circunstâncias. O Espírito Santo também vai produzir essa paz em nossa vida, que é para além das circunstâncias. O Salmo diz: bem-aventurado o homem que não se atemoriza de más notícias, que é a angústia de todos nós, as más notícias. Então, bem-aventurado aquele que não se atemoriza das más notícias, ou seja, tem o coração firme e confiante no Senhor. Essa paz, ela não é o resultado de ignorar os problemas, não. Não é, eu não ligo, para mim não é problema, nada dessas bravatas, não. Mas é de confiar que Deus administra a vida da gente. Deus administra a vida daqueles que o amam. O Senhor, a Trindade, administra a vida daqueles que o amam. Então, o Senhor não abandonou a administração da vida da gente, de cada um e cada uma de nós. Não abandonou. Então, a gente confia nisso. Então, a gente confia que Ele está administrando. A outra coisa que o Espírito Santo vai fazer é que a gente tem um caráter parecido com o Senhor Jesus. Essa transformação interna do coração vai se mostrar nas nossas ações. O Espírito Santo vai tornar a gente benigno, misericordioso, justo. Ele vai ajudar a gente a ser luz nas trevas para outras pessoas. Isso significa que o nosso jeito de viver vai mostrar o amor e a bondade da Trindade para o mundo. Naturalmente. E a gente também vai ser naturalmente comprometido. Porque uma das marcas mais claras da obra do Espírito Santo na vida da gente é o comprometimento com o injustiçado, com o angustiado. Nós ouvimos a palavra que Deus nos deu através da Irmã Nilce e só falou isso. Tem de cuidar dos injustiçados, dos angustiados, dos desesperados, e tem de pregar o Evangelho. Parece bobagem ter de dizer isso depois de 2000 anos, mas tem de pregar o Evangelho. Você trabalha onde você trabalha e vive onde você vive para pregar o Evangelho. Tá certo? Não é para se sustentar. Porque para sustentar você, basta Deus. Deus faz isso. Então, por que você está lá? É porque você é o único missionário que Ele pode contar lá. A única missionária com a qual Ele pode contar lá. Então veja lá que mensagem que você está pregando. Porque a sua vida prega. E esse é o ponto.
a sua vida plena. E a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é fazer alguma coisa que depois que ele acabou de fazer, ele não pode agradecer a Deus por que fez. Ele não pode adorar a Deus por que fez. Ele não pode dizer, que bom, Senhor, que eu fiz isso. Isso é lamentável. Para um cristão, é assim, é o fim do mundo. Como é que alguém que conhece o Senhor Jesus, que foi salvo pela Trindade por meio do Cristo, vive alguma coisa que não pode agradecer a Deus por ter vivido isso? Ou provoca alguma coisa que não pode agradecer a Deus por ter provocado? Tem alguma coisa que não está andando certo, é óbvio, né? Então, o Espírito Santo vai levar a gente a se comprometer com os injustiçados e a se compadecer dos necessitados, porque o bem-aventurado se compadece e distribui aos pobres. E esse comprometimento com os necessitados não é forçado, brota naturalmente de um coração que foi tocado pelo amor de Deus, naturalmente. A gente insiste nisso toda vez. Qual é a diferença de viver pela lei e viver pela graça? É que quando a gente vive pela graça, tudo que a gente faz é natural, é vida fluindo. Quando a gente vive pela lei, é a tentativa de ter méritos. E Deus não vai reconhecer esses méritos por uma razão óbvia, né? Eles não existem. Tá certo? Então, Deus só pode reconhecer o que existe, não existe. Então, a outra coisa que o Espírito Santo vai levar a gente é ter uma vida íntegra. O Espírito Santo vai produzir em nós honestidade e justiça em todas as áreas da nossa vida. Não faz sentido um sujeito que diz que é do Senhor Jesus e não é honesto. Você não pode pegar um contrato com ele, não pode assinar um contrato com essa pessoa porque é besteira. Né? Não, tem de ter contrato com gente que... Os judeus têm um ditado que diz assim, eu só faço contrato com os amigos, com os inimigos eu não faço nem negócio. Então, eu faço contrato com os amigos mesmo, com aqueles que temem ao Senhor, né? Então, por quê? Porque o Espírito Santo produz honestidade e justiça em todas as áreas. A pessoa cheia do Espírito Santo é justa nos relacionamentos, é justa em todas as suas decisões, e a sua justiça permanece para sempre. E é um legado. A obra do Espírito Santo não para na gente. Ele estende a nossa obra para a família e para as próximas gerações. Os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos se lembrarão do exemplo que tiveram. Então, ele não só faz na vida da gente, mas ele faz com que a gente seja uma referencial para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Isso se estende para a família e para as próximas gerações, porque o Salmo diz que a sua descendência será poderosa na terra, e que ele será tido em memória eterna. Memória eterna. A coisa mais triste que pode acontecer é quando você está falando com alguém, pergunta para ele sobre o pai, a mãe, e ele desvia o assunto porque não tem nada para dizer. Não tem memória. É claro que aí a gente leva a pessoa ao perdão e tudo, mas foi um tempo que foi embora. O perdão recupera o coração de quem foi prejudicado, é óbvio. E por isso que o perdão é indiscutível. Não tem de perdoar para curar o seu coração. Se não curar o seu coração, isso vai, ao invés de ser uma bênção, aquele que não conseguiu ser uma bênção vai conseguir ser uma maldição. Porque você não libera o seu coração, você não perdoa. Então aquele que deveria ter sido uma bênção não foi, mas virou uma maldição, porque você não perdoa. Então tem de perdoar para livrar o coração. Agora, o que o Espírito Santo quer fazer com cada um de nós é fazer com que os nossos filhos digam, não, eu estou ainda na bênção da minha mãe, na bênção do meu pai, eu sei quem eu sou e eu sei de onde vim.
Então isso faz toda a diferença. Então as vidas transformadas pelo Espírito Santo criam ondas de bênção, que continuam através do tempo. E isso, claro, está no Novo Testamento também. São as características que Paulo chama de fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É fruto, é natural. Então, a pessoa bem-aventurada mostra esses frutos se manifestando na vida delas. Então, o Salmo 112, essa bem-aventurança, não é um padrão impossível de alcançar, é uma promessa do que o Espírito Santo pode fazer na vida de qualquer pessoa que se entrega ao Senhor. Então, só temos de nos entregar. Ele quer transformar nosso coração, nos dar paz, nos tornar comprometidos e justos e usar nossa vida para abençoar outros. Amém? Então, essa é a vida bem-aventurada. Não é uma vida perfeita, sem problemas, mas é uma vida transformada pelo Espírito Santo, que reflete o caráter de Jesus Cristo. Então, a pessoa vai ter comprometimento e sabedoria, vai ter uma compaixão ativa pelos necessitados, vai ter capacidade de emprestar e defender a justiça, vai ter estabilidade espiritual, memória eterna de boas obras, paz em meio à adversidade, ausência de medo diante das más notícias, coração firme e confiante no Senhor, comprometimento sacrificial, distribuição. É isso. Um coração reorientado do medo para a reverência a Deus. Paz inabalável, estabilidade emocional baseada na confiança divina, vai gerar caráter de Cristo, benignidade, misericórdia, justiça, generosidade, comprometimento, compaixão, integridade, e vai ser um impacto positivo nas vidas que virão depois de você. Então, esse é o que o Espírito Santo está tentando fazer. Vamos cooperar com ele. Tá certo? Então, não resista. Quando você entender que, eu preciso abençoar, estou sentindo que tenho de abençoar alguém, pode ir lá e abençoa, porque é o que o Senhor quer que você faça mesmo. E lembre-se, a vida da gente tem de ser marcada por atos, por decisões, por palavras, que depois de feitas e proferidas, a gente pode agradecer a Deus por que fez. A gente pode agradecer a Deus porque falou. A gente pode agradecer a Deus porque se comportou daquele jeito. Se a gente não pudesse agradecer a Deus, o Espírito Santo está sendo resistido. Porque se ele não for, é esse tipo de vida que a gente vai receber do Espírito Santo. Uma vida interior transformada, que produz frutos que glorificam a Deus e abençoa o próximo, criando um legado eterno de justiça e de comprometimento. Amém? Amém. Muito bem.